Fala galera, tudo tranquilo? Na nossa última aula sobre ângulos complementares, eu havia deixado algumas atividades para vocês na nossa apostila, tá? E esse vídeo aqui é a correção dessas atividades. Então na página 77, eu deixei para vocês o exercício 2, letra A, tá? Nesse exercício, ele pedia para calcularmos o valor de x, tá? Ele dizia que o ângulo era complementar e queria que nós calculássemos o valor de x. Então, se esses ângulos aqui, que estão na figura, AOB e BOC, são complementares, quer dizer que a soma desses ângulos aqui tem que dar 90 graus, tá? Então, basta eu escrever isso, que esse ângulo aqui, que mede 60 graus, mais esse ângulo aqui, que mede x, valem 90 graus. Beleza? Fiquei com uma simples equação e agora é só resolver. Então, vai ficar x é igual a 90 menos 60. X vai ser igual a 90 menos 60, vai ser igual a 30. Então, x vale 30 graus. E observem, se vocês quiserem fazer a prova real, 60 mais 30 dá 90, o que comprova que os ângulos são realmente complementares, tá? Na página 79, o exercício pedia para calcular o valor dos ângulos, mas para isso a gente necessita saber o valor de x, tá ok? Então tá aqui. Os ângulos são complementares. Então esse primeiro ângulo aqui, que vale 4x, mais esse ângulo aqui, que vale x, a soma deles tem que ser 90 graus. Então 4x mais x é igual a 90 graus. 4x mais x vai dar 5x, que é igual a 90. Esse 5 que está multiplicando x vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu fico com x é igual a 90 dividido por 5. Tá? E 90 dividido por 5 é igual a 18 graus. Agora, olha só. A pergunta dele não foi qual o valor de x, e sim qual a medida de cada ângulo. Mas sabendo o valor de x, eu consigo determinar a medida desses dois ângulos. Esse ângulo aqui, que ele diz que mede x, a gente já encontrou o valor dele. Eu posso colocar diretamente aqui. Ele mede 18 graus. Agora, esse outro ângulo aqui, ó, ele mede 4x, ou seja, 4 vezes o valor de x. O valor de x é 18. Então, para eu calcular o valor desse ângulo, eu tenho que fazer 4 vezes 18. Beleza? E 4 vezes 18... vai dar 72. Então, o primeiro ângulo mede 72 graus e o segundo ângulo mede 18 graus. E se a gente somar eles aqui, ó, 18 mais 72, vai dar 90 graus, confirmando a informação de que eles são complementares. Beleza? Ainda na página 79, eu passei para vocês o exercício 5, tá? O exercício 5, ele era para completar as lacunas da tabela, beleza? Ele me dava na primeira coluna uma série de ângulos, tá? Um ângulo de 30, um ângulo de 45, um ângulo de 60 graus e um ângulo X, um ângulo qualquer. E em cada coluna dessas, ele pede para calcular alguma coisa em relação a esses ângulos, tá? Então, vamos lá. Na primeira linha, eu tenho um ângulo de 30 graus. Ele pede aqui nessa primeira coluna para calcular o dobro do ângulo de 30 graus. Então, para a gente calcular o dobro de qualquer valor, basta multiplicarmos esse valor por 2. Então, 2 vezes 30, que é o dobro, tá? Vai dar 60 graus. Beleza? Na segunda coluna, ele pede para calcularmos a terça parte de 30. Para calcular a terça parte, basta dividirmos o todo por 3. Então, se o ângulo mede 30 graus, a gente vai fazer 30 dividido por 3 para encontrar a terça parte dele. E 30 dividido por 3 dá 10 graus. Então, 10 graus é a terça parte de 30. Na coluna seguinte, ele pede para calcular o complemento desse ângulo, tá? Nós vimos na última aula que para complemento é o que falta para chegar a 90 graus.
tá? E a forma mais simples de se calcular isso é subtraindo de 90 graus o valor do ângulo, para ver quanto que vai faltar ele para chegar a 90 graus. Então, 90 menos 30 vai dar 60. Então, o complemento de 30 graus é 60, tá? Na coluna seguinte, ele pede para calcularmos o complemento do dobro do ângulo. Ora, o dobro do ângulo nós já vimos que é só multiplicar por 2. Então, eu faço aqui 2 vezes 30. Só que ele quer o complemento desse dobro, do dobro desse ângulo. Então, ele quer quanto que falta para chegar a 90 graus. Então, basta eu tirar o dobro de 90, tá? Então, calculando isso aqui, eu vou ficar com 90 menos 2 vezes 30 vai dar 60. E 90 menos 60 vai dar 30 graus. Então, o complemento do dobro desse ângulo de 30 graus é 30 graus. Na última coluna, ele pede para calcular o dobro do complemento. Ou seja, o complemento nós já vimos que é o que falta. Então, é 90 menos 30. Só que ele pede para calcular o dobro disso. Ou seja, a gente tem que multiplicar isso por 2. Então, vai ficar 2 vezes 90 menos 30 dá 60. E 2 vezes 60 é igual a 120 graus. Beleza? Agora, na próxima linha, eu vou trabalhar com um ângulo de 45 graus. O processo é basicamente o mesmo, tá? Então, eu vou tentar dar uma agilizada aqui, eu acho que você já entendeu, para a gente calcular e chegar à resposta de todos os valores. Então, o dobro vai ser 2 vezes 45, que é igual a 90 graus. A terça parte nós temos que dividir por 3. Então, é 45 dividido por 3, que é igual a 15 graus. O complemento é quanto falta para chegar a 90, e a gente encontra diminuindo. 90 menos 45. E com 90 menos 45 dá 45 graus. O complemento do dobro. O complemento do dobro. Então, o dobro é 2 vezes 45. Tá? E o complemento dele é 90 menos o dobro, tá? Então, vai ficar 90 menos 2 vezes 45 é 90. E 90 menos 90 vai dar 0. Então, vejam bem, isso daqui, na verdade, não existe. Se o complemento é quanto falta, aqui não falta nada, então não existe complemento. Beleza? Na última coluna, o dobro do complemento. O complemento é 90 menos 45. E o dobro disso basta eu multiplicar por 2. Então, eu vou ficar com 2 vezes 90 menos 45 é 45. E 2 vezes 45 vai dar 90 graus. Beleza? Próxima linha. O ângulo de 60 graus. Ele pede para calcular o dobro de 60. Então, vai ser 2 vezes 60, que é igual a 120 graus. A terça parte de 60, então vai ser 60 dividido por 3, que é igual a 20 graus. Depois ele pede para calcularmos o complemento. Então vai ser 90 menos 60, que é igual a 30 graus. Aqui ele pede para calcularmos o complemento do dobro de 60. O complemento de 60 é 2 vezes 60. Perdão, o dobro de 60 é 2 vezes 60. E o complemento dele é quanto falta para chegar a 90. Então, a gente tira isso de 90. Então, vai ficar 90 menos 2 vezes 60 vai dar 120. Então, olha só, percebam. A gente está falando de ângulos, de medida. E não tem como tirar 120 de 90. Não existe medida negativa, tá? Então, isso aqui também não existe, beleza? E na última coluna, ele pede para calcularmos o dobro do complemento. O complemento é 90 menos 60. E o dobro disso basta multiplicarmos por 2. Então, vai ficar 2 vezes 90 menos 60 é 30. E 2 vezes 30 é 60. Agora, na última linha, ele me dá um ângulo de x, medindo x graus. Então, a gente vai seguir o mesmo exemplo, né? Um processo parecido. O dobro de 60 vai ser 2 vezes x, tá?
A terça parte a gente encontra dividindo por 3, então vai ser x dividido por 3. Como a gente não sabe o valor de x, vai permanecer dessa maneira. O complemento é quanto que falta para chegar a 90. Então, basta eu subtrair de 90 o valor do ângulo, 90 menos x. Então, o complemento de x é 90 menos x. O complemento do dobro, tá? Então, o complemento do dobro, o dobro de x é 2x. E o complemento disso vai ser 90 menos 2x. Se você quiser aqui nesse caso, você pode até melhorar. Pode colocar sem parênteses, 90 menos 2x. Beleza? E aqui é o dobro do complemento. O complemento nós já vimos que é 90 menos x. E o dobro disso é só multiplicar por 2. Então, vai ficar 2 vezes 90 menos x. Beleza? Na última questão, na questão 6, ele dizia o seguinte: como poderíamos representar a seguinte sentença? O ângulo cuja medida é igual à medida de seu complemento. Então, vamos lá. Ele fala aqui, ó, o ângulo. Eu não sei que ângulo é esse, então eu vou chamar esse ângulo de x, tá? Vou chamar esse ângulo de x, tá? Cuja medida é igual à medida do seu complemento, ou seja, do complemento desse ângulo. Como é que a gente calcula o complemento de um ângulo? Subtraindo, não é isso? Subtraindo, tirando de 90 o valor do próprio ângulo. O ângulo aqui mede x, então o complemento desse ângulo vai ser 90 menos x. Então ele diz, ele quer saber, ou como poderíamos representar, o ângulo cuja medida é igual à medida do seu complemento. Ora, o ângulo é x. O ângulo cuja medida é igual à medida do seu complemento. O seu complemento é 90 menos x. Então, essa é a maneira de se representar essa sentença. Então, aqui nós respondemos a primeira pergunta. Daí ele vem com a segunda pergunta. Quanto mede esse ângulo? Então, a gente vai ter que calcular, né? E resolvendo essa equação, encontrando o valor de x, a gente descobre quanto que mede o ângulo. Então, eu vou ficar com x é igual... x, esse menos x vai passar para o outro lado, vai ficar mais x é igual a 90. X mais x é igual a 2x. E 2x é igual a 90. Vou puxar aqui para cima, tá? Então, 2x é igual a 90. Esse 2 que está multiplicando x vai passar para o outro lado dividindo. E eu vou ficar com x é igual a 90 dividido por 2. E 90 dividido por 2 dá 45 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, o ângulo que ele fala, mede 45 graus. Beleza? Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima, galera.